Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à resolução de questões de direito constitucional. Já trabalhamos conflito temporal de normas, já trabalhamos a aplicabilidade das normas, começamos direitos e garantias individuais e vamos dar sequência. Os dois primeiros tópicos são até essenciais para que você possa entender controle de constitucionalidade. Então, vamos seguir nas nossas resoluções de questões. Estávamos lá em direitos e garantias individuais. Próxima questão fala. Carlos, cadê? Vai canetinha, vai tablet. Carlos, praticante de religião politeísta, ele acredita em vários deuses, é internado em um hospital de orientação cristã e solicita assistência espiritual a ser conduzida por um líder religioso de sua crença. Pode. Mesmo o hospital sendo cristão, ele internado no hospital cristão, tem o direito de conversar com o líder religioso da religião do qual ele acredita? Tem, que está escrito no artigo 5º, inciso 6º e 8º, sobre a liberdade religiosa e a liberdade à proteção de culto. E não é a religião do qual você acredita. Nós estamos falando da religião de todos. Nós temos um Estado laico, leigo ou não confessionário. Então você tem direito de acreditar no que você quiser. Se não quiser acreditar, tá tudo bem. Inclusive daqui que nasce a imunidade tributária de templos de qualquer culto, né? Então, seguindo. Os parentes de Carlos, mesmo ciente de que a assistência solicitada se resumia a uma discreta conversa, estão temerosos de que a presença do referido líder coloque em risco a permanência de Carlos no hospital, em virtude de representar uma vertente religiosa não aderente à fé adotada pela instituição. Dane-se, vai ter que deixar. Os parentes de Carlos o procuram como advogado para conhecer os procedimentos adequados. Você o informa que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o hospital pode negar a autorização assistencial espiritual em religião diversa daquela preconizada pela instituição. Falso. Não pode nem negar e nem tirar a vaga dele. Ele simplesmente tem direito de continuar no hospital e ser atendido pelo líder religioso da vertente do qual ele acredita. B. Não pode negar apoio espiritual solicitado, verdadeiro, mesmo que a assistência seja prestada em bases religiosas diversas, verdadeira, daquela oficialmente preconizada pelo hospital, verdadeiro. Nós estamos especificamente no artigo 5º, inciso 6º e inciso 8º da Constituição, que fala do direito e garantia individual à liberdade religiosa. C. Somente será obrigado a autorizar assistência religiosa caso já tivesse permitido que o sacerdote de outra religião estivesse exercendo atividades religiosas em suas instalações. Isso é um absurdo jurídico. D. Tem como instituição privada total autonomia, não tem não, para estabelecer regras para situações como essas, podendo permitir ou negar. Não pode, vai ter que deixar falar, vai ter que deixar o camarada conversar com o líder religioso dele. É liberdade religiosa, respeitar a crença dos demais, mesmo que diferente da sua questão do exame de ordem. Gabarito, letra B. Próximo. Antônio foi condenado em definitivo pela prática de diversos crimes em concurso material. Além da privação de liberdade, também foi condenado à pena de multa e à obrigação de ressarcir os danos causados às vítimas das práticas criminosas. Lembrando que nós temos o princípio da intranscendência da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O máximo que pode acontecer é os herdeiros responderem até o limite da herança no que diga respeito aos efeitos patrimoniais. Então, pega a herança, pode até ser que não receba nada de herança, mas não entra no patrimônio dos herdeiros, ok? Em caso de falecimento de Antônio, que foi o condenado, a pena privativa de liberdade, pena de multa e o ressarcimento dos danos, com base no texto constitucional, assinale a opção correta sobre o princípio da intranscendência da pena. À exceção das penas privativas de liberdade, todas as demais podem ser estendidas aos sucessores até o limite do valor do patrimônio. Não vai rolar. A pena privativa de liberdade não será repassada e a pena de multa não será repassada. Você pode fazer com que os herdeiros respondam até o limite da herança no que diga respeito aos efeitos patrimoniais. Falso. B.
Pelo princípio da intransmissibilidade da pena, verdadeiro, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa pode ser transferida aos sucessores, falso. Pelo menos os efeitos patrimoniais responde até o limite da herança. Pelo menos até o limite da herança. Princípio da intranscendência da pena, nós estamos no artigo 5º, nós estamos no artigo 5º da Constituição, ok? Então, são penas, as penalidades aqui é a privação da liberdade e a multa, essa não tem como passar. Os efeitos patrimoniais da obrigação de reparar até o limite da herança. C. Apenas a pena de multa e as obrigações de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores. A pena de multa não. Até o limite da herança, os efeitos patrimoniais sim, mas a multa não. E letra D. A obrigação de reparar o dano causado à vítima pode ser estendida aos sucessores de Antônio Verdadeiro e contra eles executado verdadeiro até o limite do valor da herança. O que não pode é querer a herança não é suficiente para cobrir os efeitos patrimoniais e agora eu vou entrar no patrimônio pessoal do herdeiro, aí não vai rolar, não temos mais Tiradentes condenar até a 15ª geração, então gabarito letra D, ok? Próximo, muito boa. Martinez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, universidade privada de direito, situada no Brasil, para ministrar a disciplina de direito constitucional. Para tanto, ele estabeleceu residência em solo brasileiro. Após 2 anos lecionando na referida instituição, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, Martinez é surpreendido em suas redes sociais com graves alegações de exercício irregular da profissão. Que exercício irregular? Não tem exercício irregular. Sobre a questão em comento, com base no texto constitucional, assinale a opção correta, letra A. Fala o seguinte. Martinez, na condição de estrangeiro residente no país, goza de todos os direitos fundamentais e políticos assegurados aos brasileiros natos e naturalizados. Aí também tá demais, né? Existem situações que só o brasileiro nato, nem o naturalizado pode. Existem os cargos, por exemplo, de privativos de brasileiro nato. Então, presidente da República, o presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do STF, que é a ordem de sucessão hereditária, é a ordem de sucessão ao cargo de presidente. Então, se o presidente tem que ser brasileiro nato, o presidente da Câmara também será, o presidente do Senado também será, os ministros do STF também serão, as carreiras diplomáticas, ministro de Estado e Defesa são todos cargos privativos de brasileiro nato, não é nem naturalizado, brasileiro nato. Então, me dizer que gosta de todos os direitos, inclusive de nato e naturalizado, tá de lascar. Falso. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte do estrangeiro, a Constituição assegura a Martinez o livre exercício de sua profissão, verdadeiro, desde que preencha os requisitos legais exigidos em lei, artigo 5º, inciso 13 da Constituição, gabarito letra B. Isso a gente vê claramente no Estatuto. Um alemão formado em direito na Alemanha pode vir advogar no Brasil? Pode, se ele cumprir os requisitos previstos em lei. Quais são os requisitos previstos em lei? Os requisitos do artigo 8º do Estatuto. Ele vai comprovar capacidade civil, ele vai revalidar o diploma dele em uma instituição brasileira, obrigação eleitoral e militar, ele não precisa porque ele é estrangeiro, ele vai ter que ser aprovado no exame de ordem, ele vai ter que ser uma pessoa idônea, não exercer atividade incompatível e vai ter que prestar o compromisso solene e personalíssimo. Mas, em especial, se ele revalidar o diploma e for aprovado no exame de ordem, ele é advogado alemão formado na Alemanha, agora está devidamente habilitado a advogar no Brasil também, que é livre o exercício da profissão, desde que preencha os requisitos previstos em lei, gabarito letra B. C. A Constituição de 88, ainda que assegure a autonomia didática científica das universidades, exige prévia naturalização do estrangeiro, precisa naturalizar não, só cumprir os requisitos legais para o magistério. D. A ordem constitucional permite que Martinez, na condição de estrangeiro residente no Brasil, desempenha livremente sua profissão, pode ser, mas condiciona tal direito à prova de residência por no mínimo 4 anos, isso é um pacto administrativo,
um marco administrativo G7 como passar em concurso público, dever de casa. Isso não existe. Falso, falso, falso. Próximo. Devido à intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, vai canetinha, a intensa movimentação de pessoas durante o período diurno, durante a manhã, bem como para evitar a distribuição deliberada de provas, o delegado de polícia determina que as diligências necessárias ao cumprimento da ordem sejam realizadas à noite, segura, quando João estaria dormindo, aumentando as chances de sucesso da incursão. Sobre o caso hipotético narrado, com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta para tudo. Para tudo. Pessoal, olha o seguinte, nós estamos falando do artigo 15, inciso 10. Casa e asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, salvo em caso de flagrante desastre ou socorro. A regra é, não entra na sua casa, não entra no seu apartamento, não entra no consultório do médico, no consultório do psicólogo, não entra no quarto do hotel, na barraquinha de camping. O seu carro estacionado no estacionamento bem ali, entra dentro do conceito asilo inviolável. Obviamente não tem direito e garantia individual absoluto. Se você passar com o carro por uma blitz, nós podemos relativizar este ingresso, ok? Lembrando que isso também entra na história do escritório do advogado como caso asilo inviolável. A regra é, não entra. Excepcionalmente pode entrar a qualquer hora do dia e da noite, se for caso de flagrante desastre ou socorro. Se não for flagrante desastre ou socorro, só vai entrar se tiver autorização judicial das 6 às 18 do IAPOC e ao Chuí, para apurar mero indício de autoria e ou materialidade, direito constitucional. Se fosse um escritório do advogado estatuto, além de autorização judicial das 6 às 18 para apurar mero indício, eu ainda precisaria que um membro da OAB acompanhasse esse ingresso e que ele fosse notificado com uma antecedência mínima de 24 horas para ele poder se organizar. A gente já mata as duas matérias. Então, ele não pode simplesmente querer entrar à noite se não tem flagrante desastre ou socorro. Com base no caso narrado, letra A, a inviolabilidade do domicílio, embora possa ser relativizada em casos pontuais, verdadeiro, embora possa ser relativizada em casos muito pontuais, em casos muito específicos, que não é o caso do comando da questão, ok? Não autoriza que as diligências necessárias ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de João sejam efetuadas durante o período noturno, verdadeiro. O gabarito do exame de ordem não está em ABCD, o gabarito do exame de ordem está no comando. No comando não tem flagrante, no comando não tem ninguém infartando, prestando socorro. E não tem desastre, não vai entrar. Não vai entrar. B. A incursão policial na residência de João se justifica apenas em caso de flagrante. Apenas em caso de flagrante é pouca gente demais. Pode ser flagrante, socorro ou em caso de desastre. Então, apenas falso. Mas inexistindo a situação de flagrante, o mandado de busca expedido pelo juiz é nulo. Não é só flagrante. Flagrante, desastre ou socorro. C. O cumprimento da medida de busca e apreensão durante o período noturno é justificado pelas razões invocadas pelo delegado? Claro que não. Só porque à noite ele vai estar dormindo, de modo que a inviolabilidade do domicílio cede espaço à efetividade, e isso é um absurdo jurídico, só se fosse flagrante, desastre ou socorro. Letra A. A inviolabilidade de domicílio não é uma garantia absoluta, verdadeiro, pode ser relativizada. Estando a ordem expedida pelo juízo da 10ª vara, devidamente fundamentada, o seu cumprimento pode ser realizado a qualquer hora do dia e da noite. Falso. A qualquer hora do dia e da noite para estatuto ou constitucional, flagrante, desastre ou socorro. Salvo isso, a autorização judicial das 6 às 18, apurar mero indício. Constitucional. Estatuto, um membro do OAB ainda tem que acompanhar, sendo notificado com uma antecedência mínima de 24 horas, portanto, gabarito letra A. Próximo. João, considerado suspeito de ter comercializado drogas ilícitas em festa realizada há 2 semanas em balada da praia do município Delta, após investigação policial,
teve localizado seu endereço. Os policiais, então, sem perda de tempo, resolveram se dirigir para o referido endereço. E lá chegando às 22 horas, mesmo sem permissão, entram na casa de João e realizam uma busca e apreensão. Não pode. 2 semanas depois, não tem mais flagrante que justifique entrar na casa de João. Você entra a qualquer hora do dia e da noite, se for flagrante, desastre ou socorro. Cadê alguém aqui morrendo para prestar socorro? Não tem. Cadê a casa pegando fogo para ser desastre? Não tem. Cadê João flagrante? Não tem. 2 semanas depois não tem flagrante, não pode entrar. Vai ter que esperar 6 horas da manhã. Se tiver uma autorização judicial, 6 horas, das 6 às 18 para apurar mera indício, agora entra. Mas simplesmente 2 semanas depois, 22 horas, não vai rolar. Segundo o sistema jurídico constitucional, a ação policial, letra A, respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar. Falso? Tem flagrante para ele entrar. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar. Verdadeiro. Já que a Constituição não prevê explicitamente qualquer exceção a esse direito, é de lascar. Eu já contei aqui 500 exceções. Qualquer hora, flagrante desastre ou socorro, ou se tiver autorização judicial, das 6 às 18 para apurar mero indício. C, respeitou nada. D, desrespeitou o direito à inviolabilidade, já que, embora esse direito não seja absoluto, por isso que tem exceções, e possua restrições expressas no próprio texto, a atuação dos agentes não se deu no âmbito dessas exceções, porque não tinha flagrante. Foi 2 semanas depois, então o ato está errado. Próximo. Vamos dar sequência agora. Próximo, ok? Vou entrar agora em remédios constitucionais. Antes de entrar em remédios constitucionais, eu vou fazer um desenho. Remédios constitucionais, para que você nunca mais esqueça o objeto deles. Remédios constitucionais. Nós temos 5. Nós temos o habeas corpus, deixa aqui o habeas corpus. Nós temos o habeas datas, nós temos o mandado de injunção, Nós temos a ação popular e o residual popular. E nós temos o mandado de segurança, o famoso MS. E eles têm objetos muito específicos. Habeas corpus é para proteção ao direito de liberdade, ao direito de ir, vir e permanecer. Se não tem violação à locomoção, não tem que se falar em habeas corpus. Caiu uma questão estatuto muito boa, que depois eu faço com vocês, que era muito mais constitucional do que estatuto. Por quê? Porque o habeas corpus ele é um remédio constitucional de legitimação universal. Qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus, inclusive uma criança, sem qualquer formalidade, legitimação universal, sem qualquer formalidade, gratuito, não precisa pagar custas para entrar com habeas corpus e nem precisa de advogado. Não é ato privativo de advogado. Liberdade de locomoção, legitimação universal, sem qualquer formalidade, gratuito e nem de advogado precisa. Segura isso. O habeas datas, por sua vez, ele tem como objetivo a inserção ou correção de informação pessoal. Inserir, corrigir ou alterar informação pessoal. Então, se eu for na faculdade ou na Receita Federal e falar: ei, Faculdade Receita Federal, inclua o meu segundo sobrenome, não é Maria Cristina Barreiros, é Maria Cristina Barreiros de Oliveira. Negou a inserção de informação pessoal, eu estou falando de habeas datas. Ei, Receita Faculdade, meu sobrenome está errado. Não é Maria Cristina Barreiros da Silva, é Maria Cristina Barreiros de Oliveira. Corrija o meu sobrenome. Negou habeas datas, informação pessoal para inserir, corrigir ou alterar. O mandado de injunção, ele vem da falta da lei regulamentadora do exercício do seu direito, da falta da lei
regulamentadora do exercício do seu direito. Você tem o direito, por exemplo, de entrar em greve, mas você não consegue entrar em greve, servidor, porque falta a lei regulamentadora do exercício do seu direito. Nós vamos estudar que o mandado de injunção e a DIN por omissão, elas têm o mesmo objeto. Tanto o mandado de injunção tem como objeto a norma de eficácia limitada, a falta da lei regulamentadora, e a DIN por omissão também. Só que o mandado de injunção é controle concreto de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade é controle abstrato. Só isso. Mas a DIN por omissão e o mandado de injunção, eles têm o mesmo objeto, as normas de eficácia limitada que nós estudamos. Você tem o direito, mas não pode exercer diante da falta da lei regulamentadora. Mandado de injunção é controle concreto de constitucionalidade. Em contrapartida, a DIN por omissão tem o mesmo objeto, a norma de eficácia limitada, a falta da lei regulamentadora, só que a DIN por omissão ela é controle abstrato de constitucionalidade. Todos os remédios constitucionais, na verdade, são controle concreto, tá? Seguindo. Ação popular. Para que serve a ação popular? A ação popular, ela serve para proteger o patrimônio histórico, cultural e científico. Patrimônio histórico, cultural e científico, ok? A moralidade administrativa, e a defesa do meio ambiente. É para isso que serve a ação popular. A ação popular impetrada apenas pelo cidadão. Só o cidadão pode apresentar ação popular e, como regra, a ação popular ela é isenta, não vai pagar, isenta de custas e honorários de sucumbência, salvo se ficar comprovada uma fé, E o mandado de segurança é o resto. O mandado de segurança ele tem caráter residual. Tudo que não cabe no habeas corpus, tudo que não cabe no habeas datas, abra sua mente. Vamos abrir a mente. Na verdade, tudo que não cabe nos outros sobra para o mandado de segurança. Se não é cabível habeas corpus, não é cabível habeas datas, nem mandado de junção, nem ação popular, o resto sobra para o pobre coitado do mandado de segurança, para você comprovar o direito líquido e certo do seu cliente. Lembrando que no mandado de segurança, as provas precisam ser pré-constituídas, não tem fase de produção de provas e não haverá condenação em honorário de sucumbência. Lembrando que se o mandado de segurança é o resto, se eu for solicitar informação de terceiros e se eu for solicitar uma certidão, eu não estou falando de habeas datas, eu estou falando de mandado de segurança. Habeas datas é só para informação pessoal. Se eu estou pedindo uma informação de terceiro ou uma certidão, mandado de segurança, eu vou a um hospital, eu vou a uma faculdade, Maria Cristina vai à faculdade, pedir uma informação sobre o seu filho. A faculdade nega, eu não posso entrar com habeas datas, porque eu estou pedindo informação de terceiro, mandado de segurança. Eu, Maria Cristina, vou ao hospital pedir o meu boletim médico. Eu não quero informação pessoal. Eu quero o meu boletim médico para entrar com uma ação contra o hospital. E o hospital nega mandado de segurança, porque eu não estou pedindo para inserir ou corrigir informação pessoal. Eu estou pedindo meu boletim médico, meu histórico escolar. Certidão é amparado por meio de mandado de segurança. Então, vamos em frente aqui trabalhar as questões de remédios constitucionais. Olha só, passado 7 anos, sem que o Congresso Nacional tivesse elaborado a referida regulamentação, segura, mesmo após decisões do STF que reconheciam a mora e determinavam um prazo razoável para a edição da nova regulamentadora, Fernando, que entende fazer jus a tal direito, procura você como advogado,
a fim de saber se há alguma providência judicial a ser tomada para que possa usufruir do direito constitucionalmente previsto. Para tudo. Já está falando de falta regulamentadora. Eu quero exercer o meu direito, mas falta lei. Eu quero exercer o meu direito, mas falta lei. Inclusive, o judiciário já reconheceu a mora da lei há alguns anos, há 7 anos, e mesmo assim a lei regulamentadora não foi feita pelo Congresso. Eu posso fazer alguma coisa? Posso. O artigo 102, inciso 1º da Constituição, ele fala que você vai poder entrar com um mandado de junção direto lá no STF, diante da mora do Congresso Nacional. Lembrando que eu já tinha tentado antes, e passados 7 anos o Judiciário já tinha mandado ele regulamentar, e passados 7 anos ainda não regulamentou. Já que o meu coração mandou, eu vou falar, preste atenção. Se a mora é do Legislativo, ninguém nunca questionou. A mora é do Legislativo, eu vou entrar com mandato de junção, vou recorrer extraordinariamente até o STF, o Judiciário vai reconhecer a mora, a falta da lei regulamentadora, e vai falar: ei, Congresso, regulamenta? Regulamenta aí num prazo razoável. Passa 7 anos que não tem nada de razoável e o Congresso não regulamenta. Aí eu posso agora, de novo, entrar com mandado de junção direto no STF para que o STF possa aplicar algo por analogia. Muda. Só que agora a mora é de um órgão administrativo, não é do legislativo. Um órgão administrativo tinha que legislar e ele não legislou. Eu entro com mandado de junção, o STF reconhece a mora e concede prazo de 30 dias para o órgão administrativo legislar. Se a mora é do legislativo, eu entro com mandado de junção, o judiciário reconhece a mora e fala: legisla, mas não pode dar um prazo de 30 dias. Esse prazo de 30 dias concedido para legislar é só quando a mora vem de um órgão administrativo, tome muito cuidado aqui. Só que aqui a gente já está no segundo momento, já tinha sido reconhecida a mora e ainda assim nada fez. A via judicial não é cabível, falso. Vai com mandado de junção direto no STF para ver se aplica por analogia, ok? Posto que, com base no princípio da separação, somente a produção de lei pelo Congresso viabilizará a fruição do referido benefício. Não dá. B. Fernando poderá entrar com mandado de junção verdadeiro perante o STJ, não, é perante o STF, 102, inciso 1º da Constituição. C. O mandado de injunção a ser impetrado por Fernando perante o STF verdadeiro, 102, inciso 1º da Constituição, pode ser utilizado para requerer que o tribunal estabeleça as condições em que se dará o exercício do direito social, de modo a permitir a sua fruição. Verdadeiro. Veja que a questão está no segundo momento. Eu já tinha anteriormente entrado com mandado de junção, recorrido extraordinariamente até o STF com mandado de junção, cheguei lá, recurso extraordinário no STF. O STF já tinha reconhecido a mora, mas não podia conceder prazo de 30 dias, que eu estou falando do Legislativo. Reconheceu a mora e passou 1 ano, 2 anos, 7 anos. O Legislativo nada fez. Agora mandado de junção direto no STF pela mora do Congresso Nacional, para que ele regulamente ali agora o judiciário mesmo, para que eu possa exercer o meu direito. Lá no primeiro momento, se a mora fosse de um órgão administrativo, o judiciário reconhece a mora e dá 30 dias para o órgão administrativo fazer o que tem que ser feito. E D, Fernando tem a possibilidade de entrar com uma ação direta de constitucionalidade de promissão. Fernando é pobre e mortal. Só os legitimados do 103 podem entrar com ações de controle abstrato. Fernando é um pobre mortal, não vai rolar, ok? Próximo. O poder constituinte derivado reformador, leia-se PEC, proposta de emenda à Constituição, promulgou emenda à Constituição, inserido um novo direito fundamental na Constituição. No caso, trata-se de uma norma de eficácia limitada para tudo. Se é norma de eficácia limitada em controle concreto, eu estou falando de mandado de junção. Em controle abstrato, eu estou falando de adim por omissão, ok? Necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso. Em razão da total inércia do poder legislativo, tendo decorrido 4 anos desde a referida emenda, uma associação de classe legalmente constituída em funcionamento há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicialmente e extrajudicialmente,
no interesse de seus associados, que não estariam sendo contemplados em razão da inércia, procura você como advogado. Com base no sistema jurídico brasileiro, você, advogado, informa que ele pode entrar com qual remédio? Habeas corpus? Claro que não. Cadê a violação à locomoção? Você vai entrar com habeas datas? Ninguém está falando de informação pessoal para inserir ou corrigir. Cadê a ação popular aqui? Moralidade, meio ambiente, patrimônio. Não pode, se eu estou falando da falta de lei regulamentadora. Maria Cristina, mera mortal, não pode entrar com a DIN por omissão, porque eu não sou legitimada do 103. Só me resta o mandado de junção. Mandado de junção individual ou coletivo? Coletivo, porque é a associação que quer impetrar. Uma associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano. Então, somente poderá ser alcançada com a impetração de mandado de junção. Pode ser. Por iniciativa individual, não, porque quem está pedindo é a associação. B, poderá ser alcançada com a impetração de mandado de junção verdadeiro, coletivo verdadeiro, pela referida associação, em seu próprio nome, junto ao STF verdadeiro, porque a mora é do Congresso Nacional, gabarito letra B. C, somente será alcançada após o Congresso Nacional produzir a lei regulamentadora referente à norma. Não. Se a mora já tinha sido reconhecida e o Legislativo não faz, mandar de junção direto no STF, aqui coletivo, porque é uma associação. D, será possível ajuizamento de ação civil pública, tem nada a ver. E se fosse controle abstrato, era DIN por omissão. Falso, 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 ok? Próximo. Sem promover o regular procedimento licitatório, a fim de proteger o interesse público, busca obter maiores informações junto aos setores competentes. Sem sucesso, passa a considerar a hipótese de ajuizar uma ação popular. Acabou. Quem ajuiza a ação popular? O cidadão. Para quê? Patrimônio histórico, cultural e científico, moralidade e defesa do meio ambiente, como regra isento de custos e honorários de sucumbência, salvo comprovado uma fé. Se você não achar isso, não tem gabarito. É a fim de anular os atos de contratação e ressarcimento aos cofres públicos. Antes de fazê-lo, no entanto, quer saber as consequências referente ao pagamento de custas judiciais e ônus, caso não obtenha sucesso na causa. Como regra, eles são isentos de custas e honorários de sucumbência, salvo se ficar comprovado uma fé. Você, como advogado, explica que, caso não obtenha sucesso na causa, letra A, não terá que arcar com as custas judiciais e com o ônus de sucumbência verdadeiro, posto que o interesse público que move a causa é revertido de inequívoca boa-fé em defesa do interesse público verdadeiro. Só vai pagar se houver má-fé. Como não há má-fé, ele está isento do pagamento de custas e ônus de sucumbência, ok? Somente terá que arcar com as custas, nem custas e nem sucumbência se houver boa-fé. Terá que arcar com as custas e com os ônus de sucumbência, falso. Não terá que arcar com qualquer custo, considerando que a Constituição concede aos brasileiros isenção de custas em todos os remédios constitucionais. O dó. Habeas datas, por exemplo, você vai pagar, mandado de junção também, o dó, gabarito, letra A. Próximo. Um órgão público detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidos a terceiros, possuía informações inexatas a respeito de João, informações pessoais de João. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão, solicitando que providenciasse a devida retificação. Ele está pedindo para corrigir uma informação pessoal. A petição seguiu acompanhada dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa de João. Como o órgão público indeferiu tanto o pedido como o recurso, João contratou você. O João, ele quer corrigir uma informação pessoal dele. Habeas datas em corrigir ou inserir informação pessoal, habeas datas. Ajuizou um habeas datas verdadeiro, esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio constitucional de caráter residual, o resto tá lindo, não seria um instrumento adequado para aquela situação perfeito em que se almejava retificar informações pessoais. Linda, lindinha, um chuchuzinho. Habeas datas é para inserir ou corrigir informação pessoal do próprio João, gabarito, letra A.
Ação ordinária, isso é um pacto administrativo. Mandato de segurança piorou, porque não é direito de certidão e nem direito de terceiro. Falso. Informou a João que a situação em tela é uma exceção. A possibilidade de resolução no âmbito judicial, sendo obrigatório esgotar a esfera administrativa. Falso, falso. Isso é um absurdo jurídico, ok? Então, vamos dar um intervalinho por aqui, só para a gente não quebrar o raciocínio, e aí nós voltamos para dar sequência à nossa matéria. Já, já! Beijos!